Tá bom. Prontinho. Bem, eu quero dizer e quero agradecer a presença aqui da Ana e também do Felipe Rego, que são moradores não, são oriundos de Salvador, na Bahia. E eu quero agradecer também a presença dos seguidores, dessas pessoas que hoje estão nos seguindo, embora a transmissão não seja ao vivo, mas que a partir do momento que esse vídeo estiver nos canais, nas redes sociais, com certeza nós teremos uma boa audiência e acredito que todos vão gostar dessa boa conversa que nós estamos iniciando agora com esse casal simpático que mora na cidade de Montreal, no Canadá, na região, na província de Quebec. Bom, deixo com vocês a apresentação, por favor, Ana e Felipe. Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou de Salvador, Bahia. Nós moramos aqui em Montreal, eu sou arquiteta, tenho 30 anos. Agora é Felipe. Olá, todo mundo, o pessoal todo aí, os assinantes aí, os seguidores. Eu sou Felipe, eu sou engenheiro civil, né? A gente vem de Salvador, já tem 6 anos que a gente mora aqui, agora em junho completa 6 anos. Eu sou engenheiro civil, trabalho como engenheiro aqui em Montreal. E estamos aí para poder bater esse papo aí e ver que a gente pode contribuir com vocês. Exato. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte: como começou a ideia, como surgiu essa vontade de ir para o Canadá? Era um sonho ou foi algo de uma hora para outra, um estouro da boiada? Não, vamos embora, vamos sair daqui. Como foi? Na verdade, começou quando a gente resolveu fazer uma viagem a passeio para Paris, e aí a gente não sabia falar francês, e eu decidi fazer um curso de francês. E lá no curso eu conheci um casal que começou a falar comigo sobre processo de migração, de morar fora do país e tal, que o Canadá era um país que estava aceitando muitos migrantes, qualidade de vida, segurança. E aí cheguei em casa, comecei a falar com o Felipe sobre isso. Para ele não era um assunto tão novo, né? Eu já tinha pensado, na verdade, quando era da época do colégio e tal, em fazer intercâmbio, em morar fora, né? A gente sempre via que tinha qualidade de vida, segurança. Eu acho que isso tudo foi uma coisa que terminou pesando pra gente. Então, eu já tinha essa ideia de um dia poder ter a possibilidade de morar fora. Aí ela veio com essa ideia, eu falei, Ele abraçou. Eu já tinha ouvido falar que essa possibilidade, né, de processo de imigração aqui para o Canadá, e principalmente no Quebec. E aí eu falei, vamos começar. E a gente procurou um curso especializado, né, em ensino da língua francesa, voltado para a imigração no Quebec. Exato. Aí foi aí que a gente começou a estudar mesmo francês. É muito, muito bom. É um curso lá em Salvador mesmo, de francês, é o Clique Canadá. Isso, e a dona, ela é canadense, então ela tem toda a vivência daqui, ela está totalmente imersa também no processo de imigração. Então, ela pode dar um suporte para a gente, o que era necessário, o que não era. Então, o francês de lá também era focado no francês quebecois, entendeu? Então, a gente aprendeu o francês daqui, as gírias daqui, a cultura daqui, tudo focado para o Quebec. Mas eu acho assim que, para responder, eu acho que mais a pergunta, né? A gente começou a viajar um pouco. Viajei, foi. Eu acho que, para responder a pergunta, eu acho que realmente foi isso. Ela teve o curso, teve um casal lá que ia fazer processo de imigração, a gente se interessou e, junto com a questão econômica e social do Brasil, a gente viu a possibilidade de ter uma experiência fora, de poder ter uma vivência fora do país, uma vivência fora do país, com qualidade de vida, segurança, que eu acho que isso foi um dos pontos que mais, assim, impactou na nossa decisão. E como a gente veio em 2014... 2015. 2014 a gente começou o processo e a gente veio em 2015. Então, foi em 2014, quando a gente começou o processo, foi exatamente uma época que estava bastante conturbado lá o Brasil, né? Vários problemas políticos e tal, e principalmente na área de engenharia civil e arquitetura, vários escândalos. Então, a gente começou a pensar realmente em sair, em procurar uma coisa melhor para a gente, né? Que nos desse um futuro. Praticamente, então, vocês ficaram um ano entre
a ideia surgindo, os preparativos do idioma, mais a documentação, vocês levaram praticamente um ano. Foi assim, eu acho que foi no final de 2013 que a gente entrou no curso, no início de 2014, a gente entrou no curso de francês para poder aprender o francês, para poder fazer o processo da imigração pelo trabalhador qualificado. E aí a gente estudava, a gente tinha um curso que era uma vez por semana, intensivo, então era tipo a terça-feira, era o sábado à tarde, eram 3 a 4 horas de curso, então a gente... Uma vez por semana, durante um ano? Isso, foi mais ou menos durante um ano, exato. Porque durante a semana a gente trabalhava, então a gente não tinha muito tempo, e aí a gente achou esse curso que tinha um intensivão no sábado, e a gente abraçou a ideia. Era uma vez por semana o curso, e quando dava, a gente estudava por conta própria em casa, né, fazendo exercícios, fazendo aulas pela internet e tal, para poder se desenvolver, assistindo vídeos, ouvindo rádios daqui e tal. E aí foi um ano de curso de francês e estudando o processo realmente para poder preencher os pré-requisitos, né? No site de imigração, a gente... Outra professora de francês que intermediou para vocês visto, essas coisas todas ou não? Não, na verdade, com ela foi realmente o processo da língua, né? E a gente pediu uma ajuda... Um incentivo, né? Um incentivo também, né? Exato, e com a cultura, né? Que eu acho que isso é importante, de você ter um conhecimento, né? Ainda aí no Brasil, até para você ver se realmente é isso que você quer ou não. Claro. E ela ajudou a gente num processo inicial, né? Para poder identificar quais eram as coisas que eram necessárias, mas o processo de visto, isso tudo, a gente fez por conta própria, eu preenchi os formulários, eu fiz todo o processo da residência depois, do visto de estudo, que a gente estava estudando a possibilidade de vir pela residência, pelo trabalhador qualificado, só que a gente tinha amigos no Brasil que tinham feito o processo, mas o processo estava muito longo, então na época a certificação do CSQ não estava saindo, tinha gente que estava esperando há 2, 3 anos, e aí a gente começou a conversar com um amigo também em comum que fez o curso também de francês, já tinha feito o processo, começado o processo que estava muito extenso, aí a gente decidiu, não, vamos mudar a estratégia. Então, no final de 2014, a gente pensou, não, vamos pelo processo do PEC, de estudo. Então, a gente vai, estuda, obtém o diploma e consegue o certificado do Quebec para poder imigrar. Então, foi aí que a gente mudou e acelerou o processo. Então, a gente conseguiu vir antes do que a gente viria se a gente tivesse esperado daí. E um só de vocês é que fez a aplicação para estudo, os dois? Não, na verdade, ele veio como estudante, eu vim com visto estudante, eu vim com visto de trabalho. Dependente dele. Hã? Você passou a ser dependente dele ele era o requerente principal. Exato. Passou a ter direito de trabalhar, ele só estudar. Exatamente. Exato. Na verdade, durante esse processo, o estudante ele tem o direito de trabalhar até 20 horas, né? Um tempo parcial. Mas, na área assim, de engenharia, é muito complicado você achar um trabalho em tempo parcial. As empresas, normalmente, não é como no Brasil, né? Que você tem estagiários, pega um meio turno. Então, é muito complicado de arranjar emprego de 20 horas, então fiquei só trabalhando mesmo. Exato. E até porque no Brasil mesmo eu tinha uma ideia, não, vou poder trabalhar 20 horas, eu entro no escritório de engenharia, vou trabalhando como, sei lá, técnico, alguma coisa assim, na parte administrativa, só que não é bem isso. Então, realmente, quando você está aqui no estudo, primeiro, você tem que realmente focar no estudo. Que é bem puxado o mestrado. O mestrado, você, como estudante internacional, você tem que ver hoje o processo como é que está, mas na época você tinha que estar um tempo completo na sua universidade ou no seu college, se você for fazer, você tem que estar a full time, você não pode estar estudando a tempo parcial, você tem que realmente estar estudando, e aí você demanda, porque é uma língua nova, você está estudando numa língua nova, então você demanda, às vezes, mais tempo de aprendizado do que demandaria para um nativo, se você estivesse na sua língua nativa, por exemplo. Então, quando você não está na universidade, você tem que estar estudando, então você tem que ler muita coisa, tem muito documento para produzir, muito material. Então, isso ocupa bastante, entendeu? O ideal é o estudante vir estudando. Para estudar. É o ideal, né? E vocês, como vocês são formados, no caso do Felipe, você já era engenheiro. Você se inscreveu para fazer pós-graduação? Isso. Eu sou engenheiro no Brasil. Uma área diferente.
Não, não. Eu sou engenheiro no Brasil e aí eu me inscrevi para uma universidade aqui de Montreal, a École Polytechnique, que faz parte da Université de Montréal, para poder fazer um mestrado. Só que eu não queria um mestrado acadêmico, porque não é a área que eu gostaria de seguir, de ser professor e tal. Então, eu fiz um mestrado profissional de gestão de projetos na engenharia civil. Então, ela poderia, vamos dizer assim, equivaler a um MBA, mas não é um MBA, realmente é um mestrado, porque você depois tem um documento final para poder você produzir, e é um mestrado voltado para a área profissional, então realmente para a área de trabalho. Então você sai do mestrado para poder trabalhar na gestão de projetos de engenharia civil, que foi o curso que eu fiz. E de quanto tempo é esse mestrado? Esse mestrado, eles são 45 créditos, né? Então, assim, é estimado entre 2 a 3 anos. Só que como a gente é estudante internacional, eu não poderia fazer em 3 anos, porque eu tenho que estudar, né, Foi uma de forma acelerada, vamos dizer, para poder cumprir os requisitos da imigração Canadá. Então, a gente conseguiu fazer em 5 trimestres, no caso. Um pouco menos de 2 anos. O curso começou em setembro de 2015 e eu concluí ele em maio de 2017. Então, hoje a sua situação, então, com referência a estudo, você está liberado? Ou você está estudando alguma coisa ainda? Não, eu acabei em 2017 o curso. Acabou em 2017. E agora o processo do visto permanente, residente permanente, você já conseguiu ou está no processo? Conseguimos. A gente porque hoje em dia eu não sei dizer o CSQ, eu acho que está demorando talvez 1 mês ou 2 meses. Hoje em dia eu não sei qual é o prazo que o governo está dando, mas na época estava muito rápido. Como a gente acabou o curso em maio de 2017, em junho, foram 20 dias depois, a gente conseguiu receber o CSQ, né, que foi o Certificado de Seleção do Quebec, para poder dar entrada no processo federal. Aí a gente recebeu o CSQ, deu entrada no processo federal, e mais ou menos, na época, uns 13 meses depois, a gente conseguiu a residência permanente. Muita gente questiona, muita gente me pergunta aqui, que eu falo muito sobre, escrevo também muito sobre assunto de imigração, sugerindo o pessoal ir para fora, que seja Canadá, seja Estados Unidos, seja Nova Zelândia, seja Austrália. Eu, como brasileiro, na idade que eu já estou, com a experiência profissional que eu tenho, sou jornalista aposentado. Então é o seguinte, eu sugiro, não só aos meus filhos, que eu tenho 4 homens, aos netos que estão começando tudo, eu tenho sugerido o seguinte, gente, se prepare, se qualifique para ir embora, tentar a vida fora, que é muito mais, pode ser mais difícil, mas muito mais objetiva, muito mais concreta. No caso de vocês, o custo financeiro, no caso de vocês dois, pedindo visto de estudante, no caso foi só você, tem aquele processo todo que você tem que pedir, primeiro a escola tem que te mandar uma autorização, não é isso? Isso. E você tem que pagar, antes de vir essa autorização, você tem que quitar, acho que 1 semestre pelo menos, né? Adiantado do curso que você pretende fazer. Funcionou assim com você? Isso, você vai pagando o trimestre que você vai começar. Então, se você vai começar a sessão de outono, você tem que pagar outono, né? Então, você paga os créditos relativos àquelas matérias que você vai pegar nos trimestres, junto com os direitos de estudante internacional, por exemplo. Então, você vai pagar os próximos 3, 4 meses das matérias equivalentes, você vai pagar esses créditos. Então, realmente é por trimestre que você paga. Mas quando você teve que vir, você teve que pagar adiantado o semestre antes de receber a autorização da escola, né? Não, na verdade, eu fiz a demanda do Brasil para poder ser aceito na universidade, né? Uhum. Aí depois você faz o processo com o Quebec, com a província, no caso do Quebec, para ela te dar um certificado de autorização. Então, você recebe o certificado. Depois você faz um processo com o Canadá, o federal, para poder eles te darem o seu direito de você receber o seu permissão de estudo, no caso. Aí depois você chega. Quando você chega, aí você vai na universidade, você vai montar o seu plano de estudo com o seu professor orientador, e aí você vai identificar para o trimestre que vai começar quais são essas matérias, quantos créditos são, e depois você vai lá na secretaria e você paga, né, esse valor correspondente desses créditos dos trimestres que você vai começar.
Mas aí já estando no Canadá. Foi, Sim. pelo menos comigo. Estava garantido a sua permanência. O único problema foi você escolher as matérias, essa coisa toda. Isso, e pagar, eu paguei já aqui. E pagar também. Mas o pessoal informa aqui, e alguns especialistas na área, principalmente de estudo, eles dizem que, eu não sei se no caso seu era mestrado, né? Você já chegou com a ideia de mestrado, mas normalmente o visto de estudante, para que a pessoa daqui ele saia, ele precisa primeiro, antes de conseguir autorização governamental com a imigração, ele tem que entrar em contato primeiro com a escola, escolher que curso que ele vai fazer o pagamento à escola, a escola tem que aceitá-lo primeiro, aí ela manda uma autorização de estudo, você, de posse dessa autorização, encaminha para a imigração solicitando o visto de entrada. Eles dizem, inclusive, que sem esse pedido da escola, você não consegue o visto de estudante. Não, na verdade, eu acho assim, existem uns processos que existem intermediários, empresas de imigrações que fazem, né, a intermediação entre o estudante e o college, por exemplo, ou universidade, não sei, e às vezes esse intermediário... É assim. Exato, aí existe isso. No meu caso, não foi assim. Como foi na universidade, fui eu que tratei todo o processo nosso, eu diretamente com o estabelecimento de ensino, então foi direto com eles depois que eu cheguei. O que eu precisei para apresentar para o Canadá, para ter o permis, foi a aceitação da universidade. Então, eu mandei o meu dossiê todo, né? Fui eu que fiz. Eu preparei o dossiê, o histórico, o diploma, mandei carta de recomendação de 3 professores, porque era um mestrado profissional. Então, eu tinha que mostrar experiência na área que eu tinha no Brasil, traduzir esses documentos, mandar esse dossiê, montar o dossiê todo para a universidade. Assim, no meu caso, na época do mestrado, eu mandei já depois que a gente fez o curso de 1 ano, eu fiz a prova de proficiência do TCFQ, na época, pensando, na verdade, no outro processo, que era o do trabalhador qualificado. Então, depois de 1 ano, eu fiz a prova para poder me avançar, e eu peguei essa prova e mandei, mas o mestrado, na época, não exigia a prova. Era uma coisa que eles até mudaram recentemente, tem uns 3 anos que eles começaram a exigir que o mestrado você tenha um nível de francês. Eu mandei na época no dossiê, não era nem necessário. Então eu preparei esse pacote e mandei para a universidade. E aí eu esperei. Quando eles aceitaram, é só uma carta de aceitação, no meu caso, foi uma carta de aceitação. Com essa carta eu pedi a aceitação da província do Quebec, que é o CAC, né? Não sei se mudou hoje, mas era o CAC. Com essa aceitação do Quebec, a gente pede a aceitação do Canadá. Aí o Canadá vai avaliar o dossiê e ele vai pedir exame médico e antecedentes criminais, se eu não me engano, na época, e ele autoriza. Aí ele manda uma autorização para você por e-mail. E quando você chega aqui no aeroporto, é que você apresenta na imigração e eles emitem para você a sua permissão de estudo. De estudo. Isso. Quer dizer, quando você então chega na imigração, quando você vai passar para entrar efetivamente no Canadá, você tem um documento, então, de autorização para estudar. Você teria esse documento já? Eu tenho, na verdade, eu tenho uma pré-autorização do Canadá. Na verdade, é uma carta dizendo que foi autorizado... Que foi autorizada a sua entrada. Isso, mas o meu permis mesmo, o documento oficial, ele é gerado aqui no aeroporto. Então, você apresenta para a imigração lá, você tem que levar tudo. Você tem que levar o CSQ, você tem que levar o CAC do Quebec, você tem que mostrar onde você vai ficar. No caso da gente, a gente chegou, a gente não tinha ainda alugado apartamento, a gente alugou apartamento aqui. A gente ficou 7 dias no Airbnb, aí eu mostrei o documento do Airbnb onde ele ficar 7 dias, que é procurar o local aqui e tal, e aí eles emitiram o meu permis de estudo e o permis de trabalho dela. Eu até estou comentando isso também, porque eu não sei se é devido ao problema da pandemia agora, o governo do Canadá até soltou uma nota semana passada, dizendo que quem quisesse estudar no Canadá, até o dia 15, quer dizer, já está vencendo já, que desse entrada na papelada, no processo do pedido, junto à imigração,
ele poderia conseguir, eles estariam atendendo em caráter de urgência esse pedido para que quem fosse autorizado pudesse viajar até final de agosto para poder iniciar o semestre escolar em setembro aí. Exato. Uma das exigências dele, muito clara, além dos protocolos contra a Covid, que é vacinação aqui, ficar 3 dias no hotel aí dentro por conta própria e depois mais 14 dias em casa fazendo outro exame monitorado por eles, estava exigindo que a escola onde esse estudante estivesse matriculado, ela teria que dar uma carta dizendo que ele está matriculado naquela escola, ele pegaria esse documento, mandava para a imigração mandava um documento autorizando ele a entrar no Canadá como estudante. Mas eu acho que também isso tem muito por causa do problema da pandemia, né? Isso, Muito estudante que está aqui, que tem documentação pronta, já está aqui até com matrícula feita em escola e não está podendo ir. Quer dizer, o grande problema é esse, né? Exato. Então surgem esses probleminhas todos. Agora, vamos para o... Vocês estão trabalhando? Todos os dois estão trabalhando? Eu só vou fazer um adendo aqui, que agora eu me lembrei, né? A gente vai conversando e aí a memória vai refrescando. Vai refrescando a memória. A gente recebeu essa carta, né, do Canadá autorizando, e aí depois a gente mandou os passaportes para o consulado canadense em São Paulo. Então você realmente recebe um visto para poder você ter uma entrada, né, como estudante, e chegar aqui você vai ter o seu permis emitido no aeroporto, só para poder fazer esse... Não, tá certo, mas eu vou entender bem. É porque a gente tem que esclarecer bem, porque as dúvidas são enormes. Exato. Cheio de dúvidas. Como é que eu faço? Como é que eu vou? Então, a gente vai esclarecer bem, mais detalhadamente. Mas eu estava perguntando, vocês dois estão trabalhando no momento? Sim, eles trabalham. Na própria área? Eu como engenheiro civil e eu como técnica em arquitetura. Isso. Vocês estão dentro da própria área, cada um? Sim. Que bom, ué. Então, eles trabalham tempo integral? Tempo integral? Sim, tempo integral. Tempo integral, todos os dois. Como é que é? 7 da manhã, larga às 4, como é que é o horário? Não, na verdade, no escritório, agora a gente não estou indo mais para o escritório, por exemplo, eu não estou indo mais para o escritório por causa da pandemia, então eu estou trabalhando de casa desde março do ano passado, desde o dia 12 de março de 2020. Então, tem um ano e pouco aí que eu já estou trabalhando de casa, mas a gente se conecta, vamos dizer assim, de 9 horas até umas 5 horas da tarde. Tem dias que você tem uma coisa a mais para fazer, né? Então, às vezes, você termina entrando um pouco mais. Mas uma média de 7 horas e meia, 8 horas por dia. É uma média, exato. Eu faço uma média de 37,5 a 40 horas por semana, mais ou menos. Desculpa a intromissão em questão de salário, de renda. Como é que é a média salarial de um profissional, assim, da qualidade de vocês, da profissão, basicamente? Porque eu sei que o salário também varia de acordo com a capacidade da pessoa, não é isso? O histórico dele, a experiência passada também pesa muito aí, né? Mas, por exemplo, qual é a média salarial? Quer começar pela parte de arquiteto? O arquiteto aqui, de forma geral, é um arquiteto formado que está trabalhando, já credenciado na ordem. Ele tem um salário entre 60 mil por ano, 80 mil por ano. Já o técnico começa com salário de 45, 50 por ano, até uns 65 por ano. E o engenheiro civil também varia, né? O engenheiro civil varia. Na verdade, assim, fazer um pouco mais detalhado, né? O engenheiro civil formado aqui na universidade, aqui, por exemplo, ou seja, sem experiência, sem nada, ele sai da universidade e ele vai começar a partir de uns 50, 55. Então, é mais ou menos um salário inicial para quem não tem experiência também, ou tem um pouco de experiência que vem do exterior e recentemente fez o processo de ordem e tal, vai ser mais ou menos o que um engenheiro recém-formado daqui sem experiência. Então, é em torno de 50, 55, às vezes 50 e pouco, né? E, assim, a média da engenharia é em torno também entre 65 e 80, 90. Mas é isso, varia muito de acordo com a experiência. Então, você pode ter engenheiros com muita experiência de diretoria de tudo, que chega a 150, 160, entendeu?
E depende da empresa. Tem empresa que paga mais, tem empresa que paga menos, tem empresa que dá mais benefício, tem empresa que dá menos benefício. Então, às vezes, dá um salário melhor, mas dá menos benefício. Tem uns que dá salário, né? Compensa. Então, varia. Diria que em torno de 65 e 90, dependendo da experiência da pessoa, podendo chegar até 110, 120 ou até 160, se você for um cargo de diretoria e tal, já tem mais de 20 anos de experiência. Então, varia. Entre 55 e 150, eu diria. E vem cá, e nessa área de vocês de engenharia, e mesmo da sua também, Ana, há uma demanda boa, há uma procura desse tipo de profissional como vocês? Na área de arquitetura, por exemplo, tem muito emprego, né? Porque, por exemplo, como técnica que eu trabalho, porque eu tenho uma formação de arquiteta e urbanista no Brasil, então eu vim para cá e não procurei validar como arquiteto e urbanista aqui. Mas fazendo equivalência, né, que a gente tem que fazer uma equivalência de diploma, eles permitem, com a equivalência que a gente trabalhar como técnica em arquitetura ou desenhista em arquitetura, fazendo projetos, que é basicamente a mesma coisa, mas não tem a responsabilidade de assinatura que o arquiteto tem. Então, a gente vai acompanhar a obra, a gente vai fazer projetos, a gente vai ter que estar por dentro das leis daqui, mas no final, todo o processo sendo acompanhado por um arquiteto, né, que está dentro da ordem para assinar o projeto final. Mas nessa área você tem, assim, a possibilidade de, vindo como arquiteto do exterior, trabalhar aqui no ramo de arquitetura. Mas aí você tem que validar o seu diploma, né, ou não? Não. Sem validar o diploma, eu posso trabalhar como técnica, desenhista, áreas envolvidas na arquitetura, mas sim a responsabilidade final do arquiteto de assinar. E o Felipe, no caso, Felipe, você como engenheiro, você teria que validar seu diploma também para trabalhar como engenheiro, assinando projetos ou não? Precisa? Exato, precisa. Na verdade, eu fiz todo o processo, né? Logo depois que eu concluí a universidade, porque na verdade eu participei do processo antigo, né? Que existia ainda as categorias de engenheiro júnior e depois você virava engenheiro. Hoje em dia eles não existe mais isso de engenheiro júnior, né? Hoje em dia eles chamam de CPI. Então eu não conheço o novo processo CPI. Eu sei que existe, que é o candidato à profissão de engenheiro, que você é um CPI e depois você se transforma em engenheiro, né? Na verdade, ele substitui o antigo engenheiro júnior. E para você se transformar em engenheiro, realmente você tem que todo um processo junto da ordem, que é a OIQ, né? Que seria o equivalente ao CREA aí, no Brasil, e que você apresenta seu diploma, seu histórico escolar, toda a sua documentação traduzida. E na época, eu me lembro, eu poderia ter começado o processo antes, mas eu preferi esperar concluir a universidade aqui, o mestrado, porque com o mestrado aqui, ele considera que você não seria necessário fazer alguns exames para poder você participar da ordem, entrar na ordem, mesmo como engenheiro júnior na época. E como eu tinha também experiência no Brasil, né, se eu não me engano, era mais do que 48 meses na época, uma coisa assim que eles exigiam, junto com o diploma daqui, né, e o diploma do Brasil traduzido, eu não precisei fazer prova técnica de engenheiro. Então, eu precisei comprovar a língua, né? Existe uma prova específica que é do organismo aqui que regula justamente a língua para essas ordens profissionais daqui, que é a OQLF. Então, eu tive que fazer uma prova da OQLF e tive que fazer uma prova de conhecimentos do trabalho do engenheiro, né? Vamos dizer assim, que todas as pessoas precisam fazer, mesmo aqueles que são formados aqui, precisam fazer essa prova, como se fosse uma prova para poder você saber quais são suas responsabilidades como engenheiro. Prova teórica. Uma prova teórica de ética, de conduta do engenheiro, o que é permitido o engenheiro fazer, o que não é permitido fazer, quais são os limites, até onde você pode assinar, até o que você não pode assinar. Então, é uma prova extensa, você estuda para fazer essa prova, eles dão um documento. Hoje em dia, eu acho que, na minha época, o documento estava em 440 páginas, hoje em dia o documento está em 780, eles mandam esse documento para você, né? Você estuda ele e você faz uma prova. É uma manhã inteira, você faz uma prova,
e junto com a prova da língua, e você, junto com o seu dossiê, e você entra na ordem, faz parte da ordem. Agora, no caso de engenharia, como é que são as construções aí no Canadá? Elas são como nos Estados Unidos, que a maioria das casas são de madeira, aquela coisa toda. Como é que é o processo? Os materiais que se usa no Brasil são usados aí também? É muito diferente. É um dos motivos pelo qual eu acho super importante eles não deixarem que você chegue do exterior como arquiteto ou como engenheiro e trabalhar diretamente aqui. Porque é necessário que você faça um estudo, que você veja como é que funciona, porque é muito... Eu que não cheguei a estudar aqui, vi com minha bagagem do exterior, do Brasil, então eu tive que correr atrás de muita coisa. Tive que correr atrás do sistema métrico para o imperial, como é que funciona, a questão de toda a parte... Porque lá toda a construção, né, é em concreto. Aqui, tudo, por causa do frio, tudo em madeira, tem a questão de acústica térmica. Então, são muitas camadas que a gente não tem acesso lá e que a gente tem que realmente buscar essa informação. Então, é muito diferente, eu acho assim. Até a parte de infraestrutura, que eu trabalho mais em projeto de infraestrutura, né? É concreto também, é concreto armado aqui, o projeto que a gente está trabalhando. Mas realmente existem as especificações um pouco mais detalhadas, né? Diferentes daí do Brasil. A norma é diferente, tudo diferente, as leis. Eu não trabalho na parte técnica, né? Produzindo documentos, planos de devir. Eu trabalho mais na parte de gestão de projetos mesmo. Então, na parte de controle de custo, de planejamento e tal. E você tem que ter uma noção da execução um pouco para poder fazer o planejamento, né, e o acompanhamento. E eu vejo que existe realmente umas coisas assim que são diferentes. Bem diferente. A gente fica imaginando, inclusive, o pedreiro tradicional aqui do Brasil, o mestre de obra, deve chegar aí e deve ter que se transformar em carpinteiro, não? Com certeza. Se reinventar. É muito diferente. Aqui, lá no Brasil, que na época trabalhava na obra, que demorava para bater uma laje de um prédio, era super demorado para a gente esperar secar o beton, o concreto. Aqui você passa um mês, está um terreno, depois desse um mês está a casa pronta. É tudo muito rápido, tudo muito pré-moldado. Então, é realmente tudo diferente. E a questão também da subempreitada, né? Aqui você tem muito terceirizado, muito fornecedor. Então, na verdade, quando você vai executar alguma coisa, né? Você vê vários exemplos aqui na rua, por exemplo, de prédios que são construídos muito rápido, porque vem a equipe, prepara a fundação, vai embora, depois vem a outra equipe, faz a estrutura, vai embora, depois vem a outra equipe. Então, realmente é bem setorizado assim. As equipes vêm, elas trabalham, elas preparam e vão embora. E deixam outra equipe trabalhar. E no Brasil, geralmente, pelo menos nas experiências que eu tive, realmente você tem uma equipe de carpintaria, uma equipe de armação, uma equipe de forma e tal, e que trabalham juntas, mas é uma equipe só, então às vezes um processo às vezes é um pouco mais lento. Exatamente. Aqui no Brasil, o tradicional é ter um engenheiro responsável pela obra e o pessoal ter um mestre de obra, né? Que junta carpinteiro, vidraceiro, não sei o quê, e ele toca a obra do início até o final e pronto, né? Totalmente diferente aí. É curioso. São hábitos, são costumes totalmente diferentes dos nossos, né? Por isso que é interessante a experiência que vocês pegam aí, que vocês vão levar para a vida toda, é muito interessante, muito fantástico. Agora me diz o seguinte, e o dia a dia de vocês? Vocês dois têm carro ou um só tem? Apesar que agora a pandemia praticamente reduziu as atividades de sair para tudo quanto é canto, mas vocês têm o quê? Um carro? Não, na verdade a gente teve um carro e vendeu no ano passado, porque a gente... No início da pandemia, porque a gente, vamos ficar em casa, vamos fazer tudo... Não pode fazer nada. Não pode sair. Aí a gente tem um metrô... Bom, né? Oi? O transporte público... O transporte público é muito bom aqui. Isso. E a gente está a 2 minutos do metrô. 2 minutos a pé do metrô. Só para dar um exemplo assim, por exemplo, no inverno, né, que tem aquela neve e tudo. No meu trabalho especificamente, eu andava aqui 2 minutos pro metrô, descia, né, fazia o trajeto todo de metrô. Quando eu chegava lá na estação que tem o meu escritório que eu trabalhava,
eu saltava do metrô, já a parte subterrânea mesmo, eu pegava o elevador e subia dentro do escritório. Então, só tinha 2 minutos aqui andando, praticamente no inverno, e na ida e na volta. Então, é tudo muito próximo. E para muita gente que não conhece, quer dizer, hoje a internet está livre aí, é só o sujeito digitar lá no Google e fica sabendo, mas é muito interessante a cidade submersa que tem aí em Montreal, né? Tem shopping, tem várias lojas, é super interessante, bastante curioso, inclusive, né? Na verdade, tem muita gente que acha que o pessoal daqui sofre com frio, né? Eu diria que, às vezes, a gente sente até calor nos lugares, porque é uma cidade super bem infraestruturada, sabe? A gente entra nos ônibus, a gente entra no metrô e tem muito aquecimento. Dentro do apartamento também é super aquecido. Então, a parte de circulação de ir para um lugar para o outro, que a gente pega um pouco de frio, mas também as roupas térmicas aqui. A cidade é preparada para isso, né? Então, as roupas térmicas, tudo que a gente utiliza, não deixa a gente passar frio. E tem gente que resolve tudo na cidade subterrânea, né? Então, como o Felipe mesmo, a gente mora do lado do metrô e ele pega, vai direto pro trabalho, chegando lá, ele sobe no elevador direto, não tem acesso mais à rua, porque o trabalho tem acesso direto, então ele não se depara muito com o frio. Também tem supermercado lá na cidade subterrânea, tem clínicas hospitalares, tem shopping, tem lazer, tem muita coisa, entendeu? Então, a gente acaba, como tem muito inverno aqui, a gente passa muito tempo, se quiser, lá embaixo. Né? Direito, né? Nos primeiros anos, a gente acabava fazendo muita coisa externa, né? Porque era novo, a gente queria patinar, a gente queria esquiar. Então, a gente aproveitava, acabava usando bastante, né? Dos parques daqui, então passava um pouquinho de frio. Mas nos outros anos, assim, a gente acostumou. E ele adora, que sofria lá em Salvador com frio, com calor. Mas se a gente for analisar bem, é capaz de um sujeito que mora no Rio Grande do Sul sentir muito mais frio do que quem mora no Canadá, porque não tem estrutura. Eu, por exemplo, já visitei o Rio Grande do Sul uma vez com um colega meu, e já visitei também, já até morei nos Estados Unidos, na região próxima de Boston, que cai neve também à vontade. Eu fiquei me comparando, o que vocês disseram, e agora? Eu senti muito mais frio lá no Sul do que lá em Boston, porque mas é verdade. Eu chegava lá, não tinha nada. De noite, a gente ia dormir, eu lembro que eu tinha que botar os 2 pés dentro do fogareiro que tinha lá para esquentar. Eu não tinha calefação, não tinha nada. Já aí no Canadá, meu filho mesmo fala, é tudo na base de 25 graus. Todo lugar que você está, você só sente frio se você resolver ir lá para a rua, ficar parado lá estático, você vai sentir frio, vai congelar. Exato. E faz isso, né? E até a parte dos ônibus mesmo, quando a gente vai para algum lugar e tem que pegar um ônibus aqui na frente, e na teoria sofreria com frio, os ônibus são muito rápidos. Os ônibus aqui na frente passam em 2 minutos, entendeu? Então... É uma cidade que é preparada para isso, né? Ela se preparou para isso, para poder conviver justamente com esse período glacial que tem aqui durante meses. Exato. A diferença de um país avançado em relação ao nosso. Às vezes a gente fica pensando, com a infraestrutura que nós temos no Brasil, se caísse uma tempestade de neve, como cai aí todo ano, eu acho que nós ia levar uns 10 anos para recuperar. E eles aí não acaba a luz, a torneira mal fica congelada, mas não acaba a água, né? Exato. A gente fica imaginando, meu Deus, se isso acontecer aqui, nós estamos fritos. Exato. Mas aqui, em Salvador, como é que a família de vocês deixaram muita gente lá? Porque o que dói na distância é a saudade, né? Isso aí é danado, né? Eu pelo menos, acho que a maior dificuldade de morar fora é realmente a saudade da família, né? Exato. Porque eu era muito apegada, Felipe também é muito apegado, mas eu acho que mulher sofre mais. Você era filha única, não? Não, eu tenho uma irmã mais nova. Mesmo assim, né? E aí eu falava com ele, pelo menos uma vez por ano a gente tem que ir no Brasil. Então a gente bateu esse martelo, porque ou alguém vem pra cá ver a gente sempre tá indo no Brasil pra não sofrer tanto. Só nessa pandemia que avacalhou, né? Nem vocês puderam vir,
ninguém podia. Avacalhou, mas a sorte foi que a gente viu o pessoal, acho que em dezembro ou fevereiro. A gente teve em dezembro de 2019, início de janeiro de 2020, a gente esteve no Brasil, pelo menos foi logo um pouco antes, né? Vocês chegaram aqui antes da pandemia? Exato, foi. Em dezembro de 2019 até janeiro de 2020 a gente esteve aí no Brasil, então logo depois, 2 meses depois, né? Em março já começou a pandemia, então pelo menos a gente conseguiu estar aí, né, no limite, assim. E eu tô falando com ele que a gente tem que ir logo. Ela se fala, eu falei, vamos acalmar. Dói, né? Só que agora a gente não tem que esperar um pouco, né? Porque ainda tá um pouco perigoso de fazer viagem com a situação toda, né? Então vamos esperar um pouco. Foi o que eu falei, vamos esperar um pouco, né? A poeira baixar, porque daqui a pouco você tá bem aqui, aí você resolve viajar para ver as pessoas. Aí você pega alguma coisa no meio do caminho e termina levando até. Então, às vezes, é melhor, né? Vamos segurar um pouco. Agora eu tenho que aguardar. Exato. Eu estou numa situação, não sei se eu comentei com vocês, que eu, minha esposa, uma cunhada e um neto que tem 21 anos, nós estamos com passagem. E ele com o intercâmbio pago já, desde dezembro de 2019. A viagem estava marcada para março de 2020. Aí fechou. Aí depois prorrogamos ela para o meio do ano, de 2020. Não teve jeito. Aí agora vamos ficar esperando, está lá guardado. Exato. E lá a gente vai. Meu filho também estava a mesma coisa, querendo vir. A esposa também está uma saudade danada. Ela tem 3 irmãs e está, nossa, mãe doida para vir. Mas aquele negócio. Agora, a grande vantagem hoje, no tempo que eu morei, só rapidamente, só para a gente florear a história, no tempo que eu morei nos Estados Unidos, em Boston, eu, minha esposa e 2 filhos, e deixei 2 aqui no Brasil, porque eles estavam terminando a faculdade aqui. Aí nós fomos, os outros eram pequenos. Em 96, isso, em 96 a 99, então não existia internet, celular dificílimo, para contactar de lá para cá, era difícil e caro, você comprava um cartão, né? Botava lá, o cartão custava uma nota, você falava 10 minutos, acabou. Para a gente ver notícia do Brasil, naquele tempo não tinha TV a cabo, não tinha nada. A gente ia numa loja de brasileiro, comprava fita do programa do Fantástico no domingo anterior, e do programa do Silvio Santos no domingo, a gente botava na televisão e assistia, matava a saudade do país. Ou então o pessoal a gente mandava uma fita de lá para cá, ou eles mandavam uma fita cassete mesmo, daqui para lá, levava 1 mês para chegar, mandava e você botava lá e ia ver, pessoal, fiz churrasco aqui, no sítio, não sei o quê. Era duro, naquele tempo era pior, porque hoje, graças a Deus, com a tecnologia, a saudade de vocês dói menos. Dói menos, é isso que eu falo, graças a Deus. Eu falo toda hora com meus pais, com minha família. Agradecer a tecnologia. Exato. Porque realmente é importante, a gente consegue participar também. Então, quando tem um aniversário de alguém, a gente consegue entrar ao vivo, falar com as pessoas, participar um pouco, ficar conectado, né? Isso é importante. Praticamente não paga nada, né? A grande vantagem é essa, né? Você tem o WhatsApp ali, conversa horas, bate o papo, vê todo mundo ao vivo. Quer dizer, em 1996, isso era ficção. E hoje nós estamos aí com tudo isso. Então, igual às vezes eu falei aqui em casa, se não fosse, se eu tivesse essa internet na época, nós não teríamos voltado. Porque os filhos daqui estavam preparando para ir. Mas a saudade lá, o que nós estávamos comentando, a danada da saudade arrebenta qualquer um. Quando foi, eu e a minha esposa fizemos um pacto na época. Você me segura e eu te seguro. Quando a saudade apertar, você dá um jeito de me segurar. E eu, a mesma coisa com você, mas chegou um belo momento, no 3º ano, não teve jeito. A saudade dela apertou, a minha também. Tia, vamos embora. Coincidiu, né? Pois é, coincidiu. Falei, não teve nada da saudade. Hoje, felizmente, né, tudo facilita, né? Foi o que eu falei com ela. A gente aqui, eu sou o suporte dela, ela é meu suporte, a gente tem que estar junto, e quando a gente precisa falar com alguém, a gente tem nossos amigos aqui, brasileiros aqui, até de estrangeiros também, mas a gente está sempre em contato com a nossa família, né?
Exato. Vocês têm muito contato com a comunidade brasileira, porque todo lugar tem, aí no Canadá tem várias comunidades, né? Exato. Sim, eu posso dizer que nossos maiores amigos aqui são brasileiros. É. A gente tem bastante amigos canadenses também, mas a gente tem mais amigos brasileiros, né? E o pessoal, isso aí também é um mito que o pessoal aqui tenta falar, mas a gente acaba, vocês que estão aí com a experiência, a gente acaba derrubando esse mito, que é o seguinte: o pessoal fala, você chegar lá no Canadá, foge de brasileiro, procura viver com canadense, para você aprender a língua, não sei o quê. Mas é mentira, porque é exatamente o brasileiro, vocês têm experiência disso, eu tive também na época, quem te socorre, quem te dá uma orientação, tem uns caras meio sacana também, todo lugar tem, mas quem te ajuda, quem te presta algum favor, é o brasileiro. Você não vai chegar no canadense aí, ele não tá nem aí para você, primeiro que ele não te conhece. Ele não tem essa característica que nós brasileiros temos, não é isso? Exato. Quando a gente estava vindo para cá, no avião, a gente comentou, ó, a gente não vai fazer amizade com brasileiro, porque a gente quer imergir na cultura canadense, vamos aprender a língua, sabe? Tipo, viver mesmo inglês e o francês e inglês aqui, sem falar português. Impossível. Acho que demorou, sei lá, 2 semanas e a gente já estava cheio de amigo brasileiro. Exato. Não tem jeito. E você sente necessidade, é outra coisa, você sente a proximidade com sua terra, né? E a questão também cultural, eu acho que é muito mais próximo da gente, né? A questão de alguma coisa, de uma ajuda, de uma palavra, alguma coisa, são pessoas que realmente se conectar com mais facilidade com a gente, entendeu? E o brasileiro, ele é solidário. O pessoal fala que não, mas ele é muito solidário, principalmente quando está fora do país. Uhum. O pessoal distribui as coisas. Eu entrevistei outro dia, aí também fiz uma live com um enfermeiro lá de Quebec mesmo, da cidade de Quebec. Ele estava me contando, inclusive, na hora que eu estava falando aí, uma moradora de Quebec também, que é de Belo Horizonte, ela entrou e falou, eu ajudei ele, eu levei um colchão para ele aí, no dia que ele chegou. Ele falou, é verdade. Logo que ele chegou, ele falou, deu notícia lá para o grupo de brasileiro, um monte de gente ofereceu para ela, você está precisando de fogão, panela, colchão, todo mundo ajuda, né? Com certeza. Eu acho que isso também, eu acho que a gente ajuda as pessoas ajudam a gente, às vezes você nem precisa dizer que você está precisando de ajuda, a pessoa diga aí, vamos fazer tal coisa junto, vamos, né? Os brasileiros que a gente conhece se dispõem a ajudar, ver que você está precisando de uma coisa, né? A gente nem diz e ajuda, né? Eu acho que isso é... Não que o canadense seja uma pessoa ruim, né? Mas não tem essa mesma, né? O instinto brasileiro, entendeu? É o modo de vida deles, né? O hábito deles. Eles construíram esse hábito diferente do nosso, de aproximação, de beijinho, como antes, né? Agora não, que a pandemia está cortando tudo isso, mas aquele negócio de você dar beijinho, de cumprimentar abraçando, o canadense como o americano nativo, eles nunca gostaram disso, né? E hoje com a pandemia está obrigando até o brasileiro, que é muito aberto, muito solícito, né? Sempre. Aí eu acho que até nós vamos mudar muita coisa dos nossos hábitos, né? Eu acho que também não pode perder a essência, né? Eu acho que o brasileiro, ele tem isso de estar sempre junto e tal. Agora realmente tem que dar um distanciamento, né? Forçado, né? Tem que se adaptar. Ainda mais vocês que são baianos têm essa pecha de que a são gente muito... gosta de aglomerar. Gosta de aglomerar, muito pra frente. Todo mundo já chega no lugar, já parece que conhece todo mundo, abraça todo mundo, tal. O carioca e o baiano têm essa característica. O mineiro já é mais retraído. Ele é amigável e tudo mais, mas ele é daquele que chega, olha para os lados para ver quem é quem. Mas o baiano, a essência de vocês e do carioca, já chegando, já como se chutando a porta, né, que eles falam. Exatamente. Agora bagunçou tudo, tem que voltar tudo devagarzinho, né? Mas é muito bom. Agora me diz aí, vocês dois que estão aí, com certeza estão felizes, apesar da distância. A gente está vendo no semblante de cada um de vocês, vocês não estão angustiados, vocês estão felizes em estar num país desenvolvido, realizando sonhos, né? Que conselho vocês dão para quem está aqui no Brasil hoje?
principalmente jovens recém-formados, ou que estão estudando, tem muita perspectiva de um futuro melhor. O que você sugere que eles façam? Primeiro, a pessoa tem que querer, né? Tem que estar aberta a querer vir para cá. Então, a partir do momento que minha sugestão é, a partir do momento que você quer vir para cá, para o Canadá, para o exterior, qualquer lugar que seja, eu acho que o fundamental é que você aprenda a língua. Vai te ajudar a arranjar um emprego rápido, vai te ajudar a se virar, a fazer amigos, a resolver problemas aqui. Então, vai ser muito menos complicado viver num país sozinho, digamos, inicialmente, né? Você com a língua bem no exterior. Eu acho que isso você tem que ter uma base, né? Claro que quando você chega aqui, né, você desenvolve mais rápido, vamos dizer, mas eu acho que é importante você sair daí com a base da língua. Isso. Não precisa sair daí fluente na língua, né? Falando, entendendo tudo, mas se tem uma boa base, eu acho que isso é muito importante para você chegar no lugar que você quer ir. Porque lá você vai realmente, com essa base, você vai conseguir desenvolver bem rápido, porque todas as suas comunicações vão ser nessa nova língua. Agora, é complicado, por exemplo, se você quer ir para um outro país e você não tem nem a base, o conhecimento da língua, nada, é muito mais duro. Você vai conseguir, talvez você vai demorar muito mais tempo, né? E isso vai ser desestimulante muitas vezes. Então, o importante realmente é focar na língua e realmente você saber fazer um planejamento do que você quer, fazer um planejamento. Tem um objetivo. Então, você faz um planejamento financeiro, você vê quais são as condições, por exemplo, do local que você está indo, quais são os critérios para poder você conseguir para aquele lugar, né? Quais são os seus critérios de admissão, por exemplo, num curso, ou se você quer trabalhar na sua área, se você precisa de uma ordem, se sim, quais são os documentos necessários, né? Ver a questão de documentação, isso é importante. Os custos também, né? Dependendo com quem você vem, se você vem sozinho, com uma família, com filhos, então o custo varia, você procura ver também apartamentos, quanto seria que você gastaria, mercado e tal, fazer uma organização para você vir preparado, porque é mais fácil de arranjar empregos aqui do que no Brasil, sim, mas você tem que vir com a preparação de que se você não arranjar, você tem de onde tirar, entendeu? Para você concluir o seu objetivo de estudo, de trabalho, etc. Pelo que a gente acompanha nesses grupos de brasileiros que estão aí, pelos notícias que chegam para a gente, realmente emprego não falta no Canadá em lugar nenhum. Porém, eu tenho visto, como vocês estão citando aí, que o idioma é imprescindível. Se chegar com um idioma fluente, ele já tem meio caminho andado. Porque isso. Agora, também, pelo outro lado, a gente tem uma dificuldade no Brasil, até culturalmente. Primeiro que o brasileiro não foi acostumado, não foi educado para ter uma segunda língua. Nunca aconteceu isso. Vocês sabem bem, desde a minha época de estudante, inglês, por exemplo, que é a única coisa que tinha, e o espanhol, que algumas escolas tinham, era coisa... Você aprendia uma meia dúzia de palavras, não tinha, nem dava bomba a matéria. O diferente de outros países europeus, lá na China, a própria Índia, você vê lá que a pessoa lá, a gente vê às vezes nos noticiários que mostram, se for simples, às vezes fazem reportagem naqueles aglomerados, naquelas favelas, o cara entrevista aqueles rapazinhos, aqueles meninos falando inglês. Quer dizer, eles já aprendem isso naturalmente. Agora, em Quebec, tem um grande problema por causa do francês, porque nós, aqui no Brasil, culturalmente, quem ainda tem um pouco de inglês, nós fomos catequizados em cima do inglês, né? Quase que colonizados, na verdade, né? Quantos anos? É sempre inglês, 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 cinema, filme, não sei o quê, papapá. Então, o pessoal tem uma certa resistência. Poxa, eu aprender francês, eu não vou conseguir aprender francês. O meu filho mesmo que está aí, ele fala inglês, mas ele está tendo necessidade de falar o francês, que está em Montreal. Sim. Ele e a filha dele de 6 anos já estão falando quase que fluentemente o francês. Ele rápido, né? Ele fica de boca aberta lá dentro de casa. Então, eu pergunto, vocês fizeram essa trajetória do francês aqui no Brasil. Vocês demoraram, como vocês falaram, praticamente 1 ano, vocês fizeram um curso, mas só nos finais de semana.
um intensivão, né? Aquele, você entra e fica 3 horas dentro da sala. Isso. E foi suficiente, logicamente. Vocês estavam com boa vontade, com interesse, vocês iam preenchendo ali, estudando na internet, complementando. Mas você acha que um cidadão comum, se ele pegar, não, eu quero ir para o Canadá, vou aprender o francês, tal, tal. Você acha que com um ano de estudo ali, umas 2, 3 aulas por semana, de 1 hora, que normalmente é 1 hora, né? O pessoal dá de aula, ele consegue uma boa fluência com um ano de estudo? Olha, a minha experiência, né? A gente teve um ano, né, bem intensivo aos sábados e por conta própria eu me dedicava durante a semana em casa. Então, eu acho que isso foi um diferencial muito importante. Sim, a gente procurava ouvir música, a gente procurava ver filmes em francês. Então, estudar realmente em casa, também. à noite, acabava o trabalho, às vezes cansado, dava uma olhada, pelo menos meia hora, 40 minutos, 1 hora, para poder você ir aprendendo, porque é de pouquinho em pouquinho. É claro que tem pessoas que não têm como, às vezes trabalham, tem cansado, tem filhos. Então, às vezes, o dia a dia realmente é muito complicado. Então, se a pessoa consegue, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, 1 hora por dia, né? No caso, 2 horas por semana, focado, talvez em 1 ano e meio, alguma coisa assim, você consegue ter uma base boa, é o que eu falei. Eu não saí daí fluente, não. Mas eu acho que foi importante uma base boa. A gente não chegou fluente aqui, mas com o francês que a gente conseguiu durante esse 1 ano, foi suficiente para a gente chegar, ele fazer o mestrado, eu onde eu trabalho, a gente procurar apartamento, a gente ir atrás de documentação aqui, conversar com as pessoas, dos agentes, para se virar aqui. Então, foi o suficiente para a gente começar a vida. É claro que o francês que a gente chegou não é o francês de hoje, depois de 6 anos, a gente acaba no trabalho, conhecendo gente, aprendendo muito mais palavras. O dia a dia se aprende muito mais, né? Claro. Sim. Exato. Então, a gente... Mas o suficiente que você diz é um francês intermediário, né? Isso. Que dá para você fazer uma entrevista de emprego, como você disse, alugar um apartamento, ir no supermercado, numa boa. Isso aí, acho que com 1 ano o sujeito deve conseguir um intermediário, né? Consegue. Se a pessoa quiser, aquele negócio que eu falo assim, para você chegar aonde você nunca chegar, você tem que fazer o que você nunca fez. Se você realmente quer vir, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode só ficar com desejo, eu quero e acabou. Então, você tem que fazer alguma coisa, né? Uhum. Então, a gente estudou realmente 1 ano, foi focado e a gente conseguiu, assim, para ter uma noção, hoje no TCF, que o equivalente seria, né, um intermediário. Porque existe iniciante, intermediário e avançado. A gente conseguiu um intermediário, né, depois de 1 ano e isso é bem possível, entendeu? É só realmente a pessoa se dedicar e correr atrás. Para tudo tem que ter, primeiro, o desejo e a dedicação depois, né? Não adianta ficar desejando e não realizar. Exato. E o interessante aqui de Montreal também, por ser uma cidade bilíngue, então eu conheço também muita gente que vem apenas com inglês, vem, faz o processo, faz o estudo todo em inglês aqui, se comunica, vai ao mercado, resolve as coisas, papelada, aluguel, tudo em inglês, e aproveita da francização, né, que é um curso de francês que o Quebec dá para você já estando aqui, estudante ou trabalhador. É um curso gratuito, então a pessoa vem com inglês e aprende o francês aqui. E aí, para aplicar, né, porque você, para o processo do Quebec, tem que saber o francês. Então, ela vem e faz todo o trâmite em inglês, no final, ela aprende o francês para o processo. Não, ainda com a vantagem que o francês aí, para quem tem interesse, o governo paga para você estudar francês, não é isso? Exato, paga. Eu acho que só basta, às vezes, ter o CSQ, né, para poder ser gratuito. Isso, né, chamado curso de francização, não é isso? Exato. Então é muito interessante. Eu acho que o sujeito tendo vontade, tendo dedicação, sonhar e quiser realizar o sonho, tem que partir, se preparar e ir para aí, né? Exatamente. E agora, nós já conversamos bastante, estou tomando tempo de vocês, hoje é um domingo, mas vamos dizer assim, manda alguma mensagem aí para os familiares, fica à vontade se vocês quiserem, como é que é o nome lá da família, a mãe, o pai, hoje é dia das mães. É verdade. Eu vou tentar colocar o vídeo na rede social hoje ainda, antes de terminar a noite, mas manda já uma mensagem aí para o Dia das Mães. Ó. Então, um beijo para minha mãe, Gláucia, minhas avós, Helenice e Carminha, que estou morrendo de saudade, aproveitando o Dia das Mães aqui.
Para minha sogra também, minha cunhada, todas as mães do Brasil, um grande abraço e feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para minha mãe Lucille, né? Para minha sogra também, e para minha irmã Isabela também, que ela é mãe agora também. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães. E se vocês quiserem se dedicar realmente, vocês vão conseguir alcançar o objetivo. E se quiserem, a gente tem um Instagram, né? Que a gente fala bastante. Começou agora, mas a gente fala bastante coisa sobre o Canadá, dicas. O nome é dicas.montreal. E a gente fala de lugares legais para você conhecer. Oi? O endereço do Instagram, eu não notei. Dicas.montreal. Dicas.montreal. Isso, é o Instagram. Que ótimo. Fica aí a sugestão para quem quiser entrar lá e se comunicar com vocês. Exato. Aí é que vocês passam alguma dica, alguma ajuda. Podem procurar a gente. Né? Estamos aí para ajudar. Pois é claro. Vamos ajudar. Brasileiro sempre ajuda o brasileiro. Com certeza. E vamos tentar tocar para frente, né? No mais, eu tenho que agradecer a vocês dois pela gentileza de ter dado esse espaço para todos nós, para a gente poder ter conversado aqui durante esse tempo todo. Né? Foi uma conversa boa, acredito, espero que a gente tenha feito as perguntas necessárias. Se vocês tiverem alguma coisa aí que nessa conversa toda a gente deixou de perguntar, que vocês acham interessante de dizer para o brasileiro, para o jovem, aquele que está querendo ir para aí, é uma grande vantagem. Aí no Canadá, principalmente, não tem esse negócio de idade, nem cor. O cidadão, né, é até proibido aí pedir a foto no currículo ou perguntar se é homem, se é mulher, o que seria. Então, e qual é a idade, não é isso? O sujeito pode ir dos 8 aos 60, 70 anos, que ele é bem recebido se tiver uma qualificação, não é isso? Com certeza. Eu acho assim, importante focar hoje no que você está fazendo, no seu estudo, concluir seu estudo, ou se estiver trabalhando, se dedicar, realmente começar a aprender a língua para poder e continuar dedicado no que você faz hoje, para poder você ter uma boa experiência, você ter, né, o máximo possível para poder, quando vier para cá ou para o outro país que você queira ir, você conseguir levar essa bagagem. E eu acho que isso é importante. Mesma coisa. E queria também mandar um beijo para minha amiga Rosilene Rodrigues, que me pediu para fazer essa live, uma grande amiga, conhecida de vocês também, né? Claro, sem querer, eu sou tio da Rosilene. Ela deve para você, né? Rosilene Rodrigues, vai um abraço também meu aí para ela, para a mãe dela, que está lá em Ouro Branco, a Tereza, Dona Tereza, em Ouro Branco, que foi muita amiga minha de infância também. Então, vai um abraço também para todas as mães do Brasil e também do Canadá. Viu? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigada. O resto boa sorte do canal. Muito obrigado. Uma boa semana. Boa semana. Para todos vocês. Tchau. Obrigado a vocês. Vou desligar. Muito obrigado.